Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma entrega de um desses nossos encontros nesse entorno de literatura. Hoje, com as variações dos ventos ou eventos. Sempre houve mudança, certo? Mas as variações de agora lembram uma música frenética, envolvente, dessas que não dá para ouvir sentado. Tanto ela toma o corpo todo, como um frevo talvez, que entra na cabeça e acaba no pé. A tecnologia turbinou a dinâmica da cultura, que é, em alguns momentos, vertiginosa. Sem perceber, podemos facilmente perder o prumo no acompanhamento das redes sociais. É quando a literatura entra, mas aí com outro compasso. Algumas mudanças são quase imperceptíveis, feito curva assintótica de navio entrando em porto, ou com a mudança das instituições. Mudança lenta, certo, mas ainda mudança. Mas é constante a questão do movimento de tudo. A vida mesmo está sempre em movência. Há muito tempo, Montaigne teve essa intuição da impossibilidade de descrever o sujeito. E justamente porque ele está sujeito ou assujeitado ao tempo. Impossível descrever o que não para. Então recorre a uma astúcia narrativa. Diz ele: não pinto ou descrevo o ser, mas sua passagem. Ele se dá conta de como somos mudança, e de modo mais extremo do que a percepção convencional do povo. Não há mudança de apenas de 7 em 7 anos, como quer o povo, mas a cada dia, a cada hora. Mudança. Impossível pensar a permanência das coisas. Daí a dificuldade que Montaigne resolve pelo espanto. Nunca somos os mesmos. Fácil é ver isso no selfie. Um instantâneo infiel. Né? Que ninguém, logo depois da pose, é mais o mesmo. Da mesma forma que ninguém é idêntico à sua identidade. É o mesmo espanto de Camões diante da mudança operada em si mesmo, quando ele diz: eu sou do que já fui, tão diferente que quando por meu nome alguém me chama, pasmo quando reconheço que eu comigo mesmo me pareço. A percepção da mudança, que antes escandalizava nossos moralistas como inconstância humana, como coisa negativa, tem hoje o aval da própria ciência. A vida mesmo, é um modo de metamorfose continuada. A vida enquanto houver receber, transformar e emitir mensagens. Impossível dizer o ser, senão enquanto mudança, transformação. O olhar retrospectivo atesta essa impossibilidade quando pretendemos analisar o que fomos. Muita coisa escapa, água, entre os dedos. Ou porque o sujeito é já outro, ou o objeto é visto de outro ponto. A fisionomia muda, as ideias e os sentimentos também. Uma moral mais sisuda pede que cada qual seja, no mínimo, coerente, como sempre se foi, fiel a si mesmo. É mais fácil com o sistema de um computador. E isso porque os nossos computadores ainda não são quânticos, imprevisíveis, essa angustiante maravilha do humano. Os poetas dizem isso e aquilo, um coletivo surpreendente e revelador. Um dia, assumimos uma decisão que já não tem mais nada a ver com o que somos agora. A moral se apresentava e se apressava em ver aí culpa, quando culpa alguma cabe. Naquele momento eu era inteiramente eu mesmo, quando a tomei.
Hoje, não mais. Nisso não há contradição, nem coerência em ser outro, diverso. Houve verdade no que foi visto ou vivido num outro momento, como a verdade dizendo agora, do mesmo objeto, outra coisa. Lá também se foi autêntico. Jurei fidelidade e amor ao amor de ontem, porque a convenção social educa na ilusão de que seremos sempre os mesmos, sempre. Esta mesma convenção se auto-ilusiona com a palavra eterno, porquanto ela hipoteca e tranquiliza com o futuro suposto. Mas somos passagem. Como que é o poema de Cecília Meirelles. E, diversamente da tradição, não há aqui angústia pelo tempo que passa, mas serenidade. Tampouco há aquela sofreguidão de ter de viver tudo, se permitir tudo, como era aquele clima que foi do pós-guerra, que é outra variante da angústia. O contemporâneo já vê a passagem do tempo com leveza, com certa alegria até. O que abdica dessa alegria não merece consideração enquanto modelo humano. Porque o milagre maior nem é tanto que as coisas passem, mas que a vida mesmo, só é possível reinventada, como diz Cecília Meirelles, sendo o presente sempre prenhe de possibilidades, portanto, temperado com esperança e desejo. A passagem do tempo é uma coisa interessante, porque a primeira percepção de tempo não se dá na infância. A infância é praticamente atemporal, né? Você viveu, mas sem a conotação da cronologia. Você apenas vive o tempo. O segundo tempo é o tempo, quase que eu diria assim, premido por uma necessidade social. Você está se formando, então tudo é compromisso, tudo é premência. Tal. Um terceiro tempo, que é quando você está mais ou menos formado, e você se vê na obrigação de administrar esse tempo. Certo? E aí é o tempo dos compromissos, é o tempo em que você é menos você mesmo e você é mais alugado a compromissos sociais e tal. E um terceiro tempo, que eu acredito é esse agora, para mim, é um quarto tempo, que é para mim o tempo de ser devolvido a si mesmo, certo? Em que você administra o seu tempo com uma certa largueza e satisfação, que é quase uma denegação do tempo, como na infância. Certo? É um tempo que você se deixa viver, já sem um compromisso, sem aquela premência de administrar o tempo, as correrias, essa coisa toda. O interessante de tudo isso, o engraçado, é que nesse primeiro tempo da infância, a gente imagina lembrar quando sonha. Você está muito mais sonhando a infância que lembrando. E você confunde memória e linguagem. Porque para dizer a memória que escapa, você só tem a linguagem que insatisfaz. Então você mais cria do que reproduz. Certo? É bem possível que agora, nesse momento, essa noção de tempo seja uma noção mais distensionada, mais larga. Mas é também uma forma, talvez, de aproximar da realidade de uma palavra um pouco inusitada, que é da eternidade. Não é? Segundo Wittgenstein, a eternidade não é senão esse presente intenso, sem a consciência dele. Então é mais ou menos isso. Eu vejo a passagem do tempo com muita leveza, porque essa intensidade de que a gente sequer se dá conta, né, nesse tempo. É o tempo da poesia. É muito comum, sobretudo aos velhos, quando eu ficar velho, vou me dar conta talvez disso, é um certo arrependimento de pensar, eu teria feito lá diferente, eu teria, mas não, é impossível, porque aquilo que a gente fez naquele momento era autenticamente o que a gente era naquele momento, não poderia pensar ou agir diferente, senão eu seria outro. Mas sendo quem eu era naquele momento, aquelas eram as minhas decisões, certas ou erradas, aquilo era autenticamente eu. Então nem cabe olhar para o passado e se arrepender.
nem cabe, não tem sentido, porque é uma falta de autenticidade o arrependimento. É negar a si mesmo. Eu teria agido diferente, então eu teria sido outro. Essa questão da percepção do tempo, isso acompanha, é um dos mistérios do humano desde sempre. A percepção do tempo, ela apenas se transformou pela tecnologia mais vertiginosa agora, né? Porque a gente tem uma instrumentalização que modifica completamente a nossa administração do tempo. Nós temos uma espécie de ubiquidade, a gente precisa estar em todo o tempo em qualquer lugar e ao mesmo tempo. Isso não era possível antes, certo? Hoje tem uma espécie de autopoiesis. A gente se reorganiza no tempo de um outro modo. Autopoiesis é um termo que a gente roubou da biologia. É como as células se formam e se recompõem. Pronto, a gente recompõe o próprio tempo hoje de um modo muito mais poético do que aquele tempo linear e sofrido da visão anterior. Acredito que esse tempo de agora, sim, o tempo fica mais complexo, mas ao mesmo tempo ele fica mais jubiloso. A gente tem mais condições de perceber coisas diferentes. Se você der um abatimento para estudante e tirar a angústia de querer viver tudo e tudo mais, aí então é uma coisa muito, muito interessante, muito boa, ter consciência do tempo. E, inclusive, essa humildade de perceber, você não pode colocar tudo no bolso, o bolso não vai caber tudo. Então, ter no bolso aquilo que é o suficiente para o seu bem-estar, para o momento, estar bem nesse momento, é a medida. O que tira a angústia é a noção de medida, é a aceitação de que as coisas passam. Isso é uma atitude que eu acredito, é a poesia que ensina a ver melhor. E é justamente por ser mais difícil nessa pletora de desejos, a gente quer coisa demais, é justamente que aí a necessidade da poesia, né? Porque a poesia desperta desejos, mas ela desperta ao mesmo tempo uma certa humildade de as coisas que te dão satisfação, né? Porque não são o número de coisas desejáveis, né? Não tem nada a ver, às vezes, com o número das coisas que te dão o gozo da vida. Então, a satisfação mesmo, eu estou chamando de gozo no sentido quase psicanalítico, de aquilo que nos arrebata exatamente para a intensidade do momento. Isso é o gozo, né? O mais são satisfações. Então, as satisfações pululam no mundo contemporâneo, certo? Mas essa realidade está inteiramente de casar com o seu momento. Isso é o poético. Não dá para viver sem poesia. O mundo antigo, o mundo contemporâneo, o homem não vive sem essa dimensão do poético, que é essa administração harmoniosa de si e do mundo. Mesmo quando o mundo, ou quase sempre quando o mundo é cruel, mas é preciso poesia para sonhá-lo diferente. Para mim, o poético é quase uma coisa que está entre o milagroso e o misterioso, né? Porque é a linguagem dada com um ritmo que desvenda a visão de mundo. Mas é, sobretudo, um ritmo. É a linguagem num outro ritmo que não a linguagem no momento, digamos, no modo instrumental. É um outro ritmo dado à linguagem que não revela, que a função da poesia não é revelar coisas como é a missão da filosofia, não. Mas é deixar entrever possibilidades de vida, é abrir possibilidades. Isso através de um certo ritmo na linguagem. Isso é a poesia. Eu acredito que a primeira forma de abrir para o poético é você ganha quando você perde a pretensão desse saber, a pretensão de querer saber tudo, né? Ora, curiosar o mundo é uma coisa muito positiva. Querer armazenar saber, conhecimento, isso te deixa um espírito aburguesado, que o próprio do burguês é ter conhecimento. Então você tem, às vezes, intelectuais fantásticos, eruditos fantásticos, com uma vida pessoal muito pouco poética, né?
Então, eu acho que o fundamental da poesia, ela vai te munir com essa abertura, essa leveza para o mundo. Eu acho que o humano e o poético são sinônimos, certo? O que seria a vida humana se ela perdesse o poético? Ela se mecanizaria, certo? Por exemplo, o robô ele pode fazer suas tarefas com muito mais eficiência, certo? Mas o que é o poético de fato? É encontrar uma vontade do impossível, certo? Enquanto que a máquina, que é muito mais eficaz, ela é mais que o humano, certo? Porque ela é muito mais eficaz do que o humano. E, no entanto, tem no humano uma coisa que ela não foi programada, é justamente o que é essencialmente humano, é essa capacidade de sonhar o impossível, né? Essa coisa de projetar. Então, isso é o poético. Então, humano e poético, para mim, são sinônimos. Bom, então, ficamos por aqui, muito gratos por esse encontro, e nós nos encontramos também num outro momento. Mais uma vez, obrigado.